Sejam bem-vindas a nós. Hoje vamos falar sobre quem é que eu devo ouvir, não é? Como saber o que é verdade, o que é mentira no mundo do emagrecimento. Porque hoje vem um diz uma coisa, amanhã vem outro diz outra coisa. Então, o que é que eu faço? Às vezes eu fico muito confusa, porque um diz uma coisa, outro diz outra, até coloca, não é? Parece que cada dia há um novo milagre para emagrecer e isso eu sei que vos deixa confusas e eu sei que isso às vezes te impede de emagrecer. Então, essa confusão às vezes traz desmotivação porque o resultado não vem, ou vem e para, e isso às vezes atrapalha, não é? Às vezes atrapalha muito o teu emagrecimento. Então, tem duas perguntas que a gente trouxe para hoje, tá? Hoje em dia, aparecem na internet muitas pessoas a dizer que descobriram a fórmula para emagrecer e manter o peso a longo prazo. No entanto, o que diz que é um milagroso, no entanto, o que um diz que é milagroso, vem outro e diz que não é assim. Temos imensas informações contraditórias e chegamos ao fim, nem sabemos o que fazer. E ficamos com medo de comer porque não sabemos se estamos a fazer bem ou não. Como podemos ultrapassar este medo e ter realmente uma alimentação saudável? Então, isso acontece desse lado. Eu acredito que acontece muito, tá? Porque é exatamente isto. Tu ouves uma coisa de um, ouves de outro, depois na hora de comer, tu não sabes o que és de comer, não é? Até porque eu falo muitas vezes que as mulheres hoje já não sabem comer. E o problema não és tu, o problema é que é estes mitos, muitas vezes essas ideias milagrosas, não é? Esses produtos milagrosos para emagrecer, que vocês já confundem, não é? Vocês olham para o alimento, aquilo emagrece, aquilo engorda, não é assim, tá? Confusão, ela é normal, Eu vou tá? pegar água. E acontece muito. E esse é um dos motivos para a gente estar aqui, tá? Estar aqui todos os dias, trazer conteúdo todos os dias, porque nós sentimos que essa dificuldade, essa confusão está a acabar com a vida das mulheres, principalmente com a saúde das mulheres, tá? Essas ideias milagrosas, como ela escreveu aqui, não sabemos o nome, não é? Mas hoje em dia aparecem na internet muitas pessoas a dizer que descobriram a fórmula para emagrecer. No entanto, o que um diz que é milagroso, vem um outro e diz que não é bem assim, não é? Cada um vende o seu peixe e vocês ficam muito confusas. E a própria indústria, não é? A própria indústria do emagrecimento, até a própria indústria alimentar, gente, ela quer vender. Então, quem ganhar, melhor, não é? Eles querem ganhar aquilo que eles defendem. E contra isto, a gente também pode falar contra nós, não é? A gente tem o nosso ideal, aquilo que eu e o Henrique defendemos, porém, aquilo que eu e o Henrique falamos aqui, tudo o que nós te trazemos aqui, a aula que o Henrique acabou de dar na comunidade, ela não vem de achismos, tá? Não é o que a Sara acha, não é o que o Henrique acha, não é um achismo, não é aquilo que nós queremos que seja. Tudo o que nós falamos aqui vem com base na ciência. Então tem base científica, o Henrique deve ter lido uns tantos artigos para montar, ao ler dois, tudo o que nós falamos aqui vem, nós trazemos através da base da ciência, tá? Nós basicamente traduzimos e tornamos a ciência simples, aqui de uma forma simples para todas vocês e também de conhecimento prático, ou seja, que a gente aplicou em nós, como nos milhares de alunas que já temos, porque eu acho que isso é importante também e isso tem mudado também o nosso trabalho. Então, desde que nós criamos a comunidade, quando, não é, começamos a aplicar tudo aquilo que nós sabemos, ensinar tudo para as nossas alunas, o resultado delas também nos traz muito conhecimento, não é? Isso ajuda-nos muito. Mas isto para vos dizer que aquilo que vocês ouvem aqui não é achismo, tá? É o que a ciência fala. Não é que eu queria que o glúten fosse um alimento agressor, é o que ele é para o nosso corpo. Tá? E que é muito importante que tu saias desta confusão e que o primeiro passo para vocês saírem da confusão, porque às vezes é tão difícil, vocês não conseguem mesmo entender quem é que tem razão, quem é que não tem, o que é que eu faço, o que é que eu não faço, parece que tudo funciona, é vocês terem um pouco de conhecimento. Conhecimento dessa base científica, sim, não tem que ser um quebra-cabeças, não.
nós temos, todas as alunas entendem o que nós explicamos, tá? Então tu tens de ter sim um pouco de conhecimento para tu não seres enganada e também conhecimento do teu próprio corpo. Ninguém te vai dizer se tu estás inchado ou não. Ninguém vai conseguir dizer se tu acabaste de comer aquele alimento e como é que tu te sentes depois. Ninguém consegue sentir aquilo que tu sentes no teu dia. Só que as mulheres deixam de querer conhecer o corpo delas, de se auto-perceber. Ignoramos isso. Não é? Vocês às vezes estão ali a fazer uma dieta que tu continuas inchada, continuas sem energia, mas tu continuas ali focada na dieta. Tu nem percebeste que estás mal, que precisas de melhorar. Tá? Então eu acho que o primeiro ponto para sair desta confusão, para entender realmente o que é que vai funcionar para nós, é nós termos primeiro conhecimento. Tá? Então esse é um dos pilares até que nós temos na comunidade. Então nós queremos que as alunas entendam tudo. Então, tudo o que a gente sabe, a gente passa para elas, de uma forma prática. Tá? Eu não quero que a minha aluna dependa de eu dizer, não comas isso. Eu quero que ela saiba, isto é bom. Não é? Quantas vezes nós não trazemos aqui as alunas nas entrevistas e vocês veem que elas têm um raciocínio lindo e que falam, que entendem tudo, que entendem muitas vezes mais do que alguns profissionais de saúde. Então, primeiro o conhecimento e para saber, não é? Para conseguir discernir, não, isso faz sentido, isso não faz sentido. E o conhecimento do vosso corpo. Porque há coisas que vocês... O autoconhecimento. Porque há coisas que vocês próprias dizem, pois é, eu comecei-vos a ouvir e faz sentido. Faz sentido. Por que não faz sentido já há muito tempo? Porque tu nem paraste para pensar. Eu quero só ler a outra pergunta, porque boa. ela vai encaixar ela também, vai né? deixar muito claro, tá? O que a gente está falando aqui. Com tanta informação sobre o que faz bem e o que devemos evitar, tendo em conta que muitas vezes as informações são contraditórias, o que devemos fazer e quem devemos ouvir? Ontem li que a partir dos 55 devemos mesmo é comer hidratos e que cardio fitness não ajuda em nada. Então, o que devemos acreditar? E tipo, é aquela informação que meu Deus, só pode que quem falou isso ou vive em outro planeta ou não estuda nada, tá? Porque algumas informações é de quem não estuda nada. Porque primeiro, exercício físico de cardiovascular, gente, não é que é bom, é que é necessário, sabe? Não é bom, é necessário para a saúde do ser humano. Exercício físico cardiovascular previne comprovadamente a maior parte de doenças mentais, ok? Porque toda doença mental tem um componente, olha que interessante, tá? Toda doença mental tem um componente cardiovascular envolvido. Todas doenças neuropsiquiátricas, depressão, ansiedade, transtornos, Alzheimer, como é que é aquela outra? Parkinson, ok? Tem componentes cardiovascular. Se a saúde cardiovascular não estiver boa, a probabilidade de desenvolver doenças mentais aumenta muito, além de doenças metabólicas e todo tipo. São as principais causas de morte hoje, não é? Doenças cardiovasculares, doenças metabólicas. A principal causa de morte no mundo. Tá? Só para deixar claro no quão besteira é o que indicaram para essa pessoa, ok? Mas eu quero citar alguns pontos. Posso? Ou tu quer concluir aquilo que tu eu quero só concluir, não é? Só falar aí até sobre esta pergunta, não é? Porque um dos problemas desta confusão, não é? E dos mitos, e um diz uma coisa e outro diz outra, é que é sempre uma ideia muito fixa, muito extremista, não é? Ou comes hidratos, todos do mundo, sempre, de qualquer forma, com qualquer combinação, e podes comer tudo, né? Quem come um pouquinho pode comer tudo, vamos emagrecer a comer de tudo, não é bem assim, porque comer tudo, isso é muito relativo, não é? Ou não comes nada, ou fazes treino cardio, só fazes cardio, não, vai lá para a passadeira, corre, que é assim que tu vais emagrecer, cardio, ou só vais fazer musculação. Temos que sair dos extremos. Não existe um único ponto e não existe só uma única coisa que a gente vai fazer.
tá? Principalmente nós mulheres precisamos de muita variação. E é muito importante, a partir dos 40, a partir dos 50, na menopausa, treino de resistência, treino de força. Também. Mas isso não quer dizer que o de vascular não é importante. Então esse não vale a pena, vamos só fazer ginásio, treino de força. Ou hidrato. Exato. É muito importante na menopausa, como existe uma queda hormonal, uma queda de estrogênio, a mulher fica mais resistente à insulina. Então, é hora de cuidarmos o consumo de hidratos. Porque, o mesmo hidrato, a mesma quantidade, nós vamos lidar com ele de uma forma diferente. Isso não quer dizer que nós não vamos comer nenhum. Tá, mas é aí que tá? A gente traz aqui aquilo que a gente estuda. Mas a pergunta é, como que eu sei em quem acreditar? Porque, assim, a gente até agora não respondeu isto, ok? Tu respondeu lá no início com algumas questões. Mas não adianta eu te dizer que tudo aquilo que a gente diz tem base científica, porque não é essa a pergunta. Não, tô dizendo... Não estou falando de ti, tá? A pergunta é, como que eu sei filtrar a informação? Isso, ok? Tipo, tu vais saber qual é a pessoa que tem a melhor informação quando tu consegues filtrar. Eu quero começar a falar disso por uma analogia do filme Matrix. Eu não sei se todas vocês já assistiram o filme Matrix, mas eu acho que todas vocês já viram aquela representação da pílula, né? Que o Neo, né? O Neo, pílula, fala pílula em Portugal também, a pílula. A pílula azul e a pílula vermelha, né? Os comprimidos azul e vermelhos. Onde o Neo, no início, tem que fazer uma escolha. Ou tu escolhe a pílula vermelha e tu fica sabendo toda a verdade, ou tu escolhe a pílula azul e continua a viver dentro da Matrix nessa ilusão. E eu quero explicar para vocês agora o que significa uma e o que significa a outra, tá? E não é com base no filme, é com base na nossa própria vida. Olha só, a gente, de fato, existe uma zona de conforto em que a gente entra, ok? E a pílula azul representa essa zona de conforto. A pílula azul, ela representa a vida fácil, ela representa a vida sem esforço, a vida sem sacrifícios, a vida sem problemas. Ela basicamente representa, continua vivendo dentro desse mundo ilusório, onde tudo é fácil, onde tudo vai dar certo e onde tudo no final se resolve, ok? A pílula vermelha, ela te faz descobrir a verdade. E a verdade é o quê? A verdade é que a vida não é fácil. A verdade é que tu vai precisar fazer sacrifícios. A verdade é que tu vai precisar mudar. A verdade é que para qualquer objetivo que tu tenha, ou tu se esforça, ou tu não alcança. Se tu continuar fazendo exatamente a mesma coisa que tu faz, que tu sempre fez, nada mudará na tua vida. Nenhum milagre, não é? Nenhum, exato. Então, a pílula vermelha representa a saída da zona de conforto, a saída da mediocridade. Se a gente analisar numa jornada do herói, né? Tu pega qualquer filme que a gente tem ali, por exemplo, é que eu gosto muito de filme de fantasia, Senhor dos Anéis, esse tipo de coisa. Mas pega qualquer filme que no começo a pessoa está vivendo uma vida numa fazendinha, com uma casa, uma vida relativamente simples, sem problema nenhum. Até que chega alguém convidando essa pessoa para uma jornada. E essa jornada é uma jornada de muitos sacrifícios. Se tu assistir o filme no decorrer, tu vai ver que aquela pessoa passa um monte de problema, perde um monte de coisa, enfim, né, tem ali uma série de provações e mudanças e desafios. Gente, a pílula azul, ela representa o início, a gente ficar como a gente está. A pílula vermelha significa mudança, tá? E quando a gente vai ouvir alguém que a gente está buscando atingir algum objetivo, imagina que eu vou buscar aqui emagrecer, eu vou buscar aqui ficar mais saudável, vou buscar aqui curar uma série de doenças que eu tenho, eu quero melhorar a minha vida de alguma forma. E tem alguém que te diz, não, tu não precisa mudar o que tu está fazendo. Primeiro lugar, aceita, tá? A vida ela é assim mesmo. Não tem problema tu ter excesso de peso, não tem problema tu se sentir cansada, não tem problema tu viver sobrecarregada, não tem problema tu viver estressada. Ah, não, teu relacionamento tá uma merda, mas é assim, relacionamento é assim, o marido tá tudo bem, ele te xingar, te esculachar, te rebaixar. Aceita, a vida é assim, entende? Isso, gente, tu tem que desconfiar.
Esse é o primeiro ponto do filtro, sabe? É o primeiro passo do filtro. Então, basicamente, esse é muito fácil e Se está tudo muito fácil, tu tem que desconfiar. Não estou dizendo, tá, que determinadas coisas não serão fáceis de serem feitas. Determinadas mudanças não serão fáceis de serem feitas. Algumas, de fato, são, tá? Mas tu tem que desconfiar como... Não, emagreça em uma semana, sabe? Perde 10 quilos em uma semana. Ou comendo tudo. O comprimido milagroso. Ou não, tu pode comer tudo aquilo que tu quer, que tá tudo bem. Continua comendo que nem um glutão aí, que tá tudo bem, que tu vai ficar magra. Gente, não faz sentido, sabe? Não aceita a obesidade. Isso é amor próprio. Gente, isso aí não é amor próprio, isso é doença. Tá? A obesidade é uma doença já. Entende? Então, não, a gente não tem que aceitar esse tipo de coisa na vida. E isso é quem te oferece a pílula azul. Então, esse é o primeiro mentor que tu tem que desconfiar. Porque mudança dói. E conquistar objetivos exigem mudanças. Tudo bem, emagrecer, ok. E aí a gente tem que ter outro ponto de cuidado aqui. Como que eu filtro? O que tu está buscando em primeiro lugar? Tá? O que tu está buscando? Porque se tu só estiver buscando emagrecer, é fácil, a gente diz aqui, cair no conto do vigário. Emagrecer rápido. Exatamente. Só, porque eu quero emagrecer para aquela coisa. E aí, de fato, tu vai acreditar em qualquer coisa, porque, de fato, qualquer coisa funciona se for só emagrecer o objetivo. Porque a pessoa não está dizendo que tu não vai voltar a engordar depois, ou que tu vai ficar saudável, ou que tu não vai perder saúde no processo. Então, cuida primeiro com o teu objetivo, porque com base no teu objetivo, tu vai minimamente saber filtrar. Peraí, eu quero ficar saudável. Como assim eu não preciso mudar nada? Se tudo aquilo que eu fiz até hoje me deixou doente, como assim eu não preciso mudar nada? Como assim eu não preciso mudar aquilo que eu como? Entende? Então, cuidado com o objetivo, porque eu vejo muitas mulheres caindo em contos milagrosos de comprimidos, de dietas, disso e daquilo, que, gente, tiram saúde, porque o objetivo delas nunca foi buscar saúde. E elas não percebiam isso. Entende? Tu, de fato, só queria perder 3, 4 quilos, e aí é fácil acreditar em qualquer coisa. E aí a gente entra num outro ponto aqui. Tu tem que ter o mínimo de conhecimento, tá? Então tem que cuidar. Quem que está te ensinando isso? Que base aquela pessoa usa para te ensinar isso? Qual é a base científica daquilo? E uma coisa que ajuda, meninas, é questionem, tá? Questionem, porque às vezes, tanto perguntas que a gente recebe vossas, como já estava ali qualquer coisa sobre a água, nem consegui ler a pergunta, mas que a gente às vezes até recebe das nossas alunas, gente, não tem qualquer base, sentido, alguns mitos, não é? E meu Deus, como é que vocês acreditam naquilo? É porque vocês não questionam o mínimo. Então, questionem. Tá? Para pensar um pouquinho. Não quer dizer que tu tens que estudar, não. Para pensar. Pensa um pouquinho. E questiona. Tá? Eu não estou a dizer até... Gente, não há quem saiba tudo. Mas se uma pessoa defende um argumento, ela tem que ter um... Tem que ter um porquê. Um porquê. Então, assim, se tu perguntar o porquê... E se o porquê te fizer sentido, tudo e aquela certo, pessoa não tá explicar certo, o porquê... Né? Sério. É porque não tem base. Simplesmente. Ah, não, porque... E aí tu tem que ouvir a explicação, né? Para ver se realmente faz sentido. Uhum. E funciona com quantas pessoas isso? Porque se não funciona com todo mundo, não é um método científico, entende? Porque a premissa da ciência é funcionar tanto quanto funciona para uma, funcionar para 1.000, para 10 mil ou para 1 milhão. Essa é a premissa, é a base que constrói a ciência. Tanto que nenhuma mentira dura por muito tempo dentro do mundo científico. E sabem por que isso acontece? Porque quando alguém faz um teste e larga um artigo científico com alguma descoberta, aqui no Brasil, por exemplo, ou aqui em Portugal, ou nos Estados Unidos, uma centena de outros cientistas vão pegar aquilo e tentar replicar, para ver se de fato dá o mesmo resultado. Se não der o mesmo resultado, aquele conhecimento sai do mundo científico. A pessoa tem que tirar o artigo ou tem que fazer uma retratação, tá? Por isso que mentira no mundo científico tem perna curta. E tu tem que analisar, né? Aquela pessoa tá
aplicando aquilo com quantas pessoas já tiveram resultados com aquilo que aquela pessoa está falando, e aquela pessoa aplica aquilo que ela está falando, ou até mesmo, ela só fala aquilo porque ela faz aquilo, mas ninguém tem resultado além dela. Todos esses são questionamentos que a gente tem que saber fazer para saber filtrar a informação que a gente está recebendo. Até nos próprios estudos científicos, tá? A gente não pode, porque depois usa-se muito isso, né? Artigos científicos mostram que jejum faz mal, ou não sei o quê, ou sei lá. Às vezes nós vamos a ver o estudo e o estudo tem uma amostra muito pequena, tá? Foi aplicado em poucas pessoas. Mulheres, não é? Que a gente fala com mulheres e eu falo muito sobre a nossa individualidade de mulher, que as nossas hormonas, como nós temos flutuações hormonais, o nosso metabolismo é diferente do homem, às vezes os estudos são feitos em homens. Aquilo aplica, sim, à forma como o homem funciona, que tem uma produção hormonal linear ao longo do mês, mas não a nossa forma, que nós não somos lineares ao longo do mês. Isso não quer dizer que nós somos um problema, tá? Então, às vezes, também temos que ter um pouco de filtro nos estudos, tá? Há estudos que são apoiados pela Coca-Cola, por empresas de produtos alimentares. Então, eles querem, não é? Eles manipulam o resultado. Não é? Se leite faz mal, não é? Se o leite faz mal e eles colocam ali um grupo a beber leite e a ter uma alimentação equilibrada e o outro grupo sem o leite, mas a comer tipo gordura, fritos. Óbvio que a pessoa, o grupo que não está a beber leite, o outro está a beber leite, mas aquele não tem leite, mas só tem uma data de outras essa porcarias. É uma análise que a pessoa não vai saber fazer, no caso, né? Por isso que realmente eu acredito que a primeira impressão é difícil tu ter uma base se aquela pessoa está falando a verdade ou não, a menos que tu já tenha uma base de conhecimento, né? Se tu está construindo uma base de conhecimento sobre alguma coisa, sobre o que realmente é saudável e o que não é saudável, sobre o que é inflamatório e não é inflamatório, tu tem que também dar tempo ao tempo, né? E buscando outras fontes de informação para ver e tudo mais, porque de fato tu não vai ter o mesmo acesso que aquela pessoa teve ao artigo científico, ou tu não tem a base de conhecimento para ler e interpretar aquele artigo científico, ok? Mas aí eu tenho um outro ponto que eu acho que ajuda muito. E esse outro ponto, ele vem da Bíblia. Olha que interessante, tá? Nada a ver com o universo científico que ele vem da Bíblia, de como que a gente pode fazer uma interpretação daquilo que a pessoa está falando. Será que funciona? Será que é verdade? Será que é um charlatão? Tá? Será que ela só quer enganar as pessoas? E aí Jesus um dia estava falando com os seus discípulos, né? E perguntaram para ele: como que eu sei o que é joio e o que é trigo? Quando são pequenos, eles são iguais, basicamente. Se tu vir um joio e um trigo, eles são iguais. São uma planta, para quem não sabe o que é joio e trigo, tá? Trigo todo mundo sabe o que é. Mas joio é igual ao trigo, só que é uma peste, tá? Aquilo tende a matar o trigo ao longo do tempo, né? Se tu vai colher joio e trigo, fica ruim. Então, tu tem que separar o joio do trigo, né? Para colher. E Jesus disse: deixe-os crescer. O trigo dá frutos, o joio não. Ou seja, o trigo, quando ele cresce, ele dá frutos. E ele entorta um pouquinho, se eu não me engano. E o joio não. Então, tu só vai saber o que é verdade e o que não é, o que é joio e o que é trigo, através dos frutos que cada um gerar. E é aqui que eu digo, que eu já falei antes. Analisa quantas pessoas aquela pessoa já ajudou com aquilo que ela ensina, qual é o resultado que as pessoas que seguem aquela pessoa têm. E tu tem que analisar os resultados dessas pessoas, não é ouvir um vídeo de 1 minuto. Ah, eu emagreci 10 quilos. Gente, eu emagreci 10 quilos é raso demais, tá? Tu emagreceu 10 quilos e como está a tua saúde? Emagreceu 10 quilos e o que mudou na tua vida? Tu emagreceu 10 quilos e tu voltou a engordar os 10 quilos? Entende? Então, tu tem que
ouvir, ver, tentar pesquisar qual é o resultado que aquelas pessoas têm. Porque se aquela pessoa é charlatão, gente, os alunos dela ou têm resultados muito curtos, ou, mas foi a pergunta, como que eu identifico um profissional que fala a verdade de um profissional que fala mentira? Tu tem que analisar o resultado dos alunos daquele profissional e a profundidade do resultado dos alunos daquele profissional. Porque aí tu separa o trigo do joio, entende? Porque é muito fácil eu vender para vocês aqui um resultado milagroso, é muito fácil. Tá? Vocês vão acreditar, por quê? Porque eu sei argumentar. Eu sei argumentar. E vocês vão acreditar. E vocês vão comprar. E vocês não vão ter resultado. Esse é o ponto. Entende? Então, a mentira tem perna curta. Ela tem perna curta. E o que eu mais analisaria em um profissional para saber se o que ele está falando é verdade, ou é mito, ou é besteira, ou que é verdade ou não no mundo do emagrecimento, é a quantidade e a qualidade dos resultados gerados através daquele conhecimento, ok? E é por isso que a gente diz, muita gente fala que alimento agressor não é agressor, que alimento inflamatório é besteira, tanto que a maior parte das dietas indicam alimentos inflamatórios. Só que aí a gente vai analisar como que é a qualidade da saúde daquela pessoa que come aqueles alimentos inflamatórios. E às vezes a pessoa emagrece 5, 10, 15 quilos, só que ela vive inchada, ela tá com uma série de doenças, ela dorme mal, tá sempre cansada. Aqui tu tens que olhar para os teus frutos, não é? Para os teus frutos ou para os frutos daquilo, mas olhar para os teus frutos e perceber que emagrecer não deve ser o único fruto. Exato. Ok? Porque emagreceste, mas à custa de emagreceste, mas como é que está o resto? Então, e é isso que nem a gente há pouco falava, um pouquinho do autoconhecimento e também de vocês se sentirem mais. Né? Sentirem e perceberem qual é o impacto ou daquele alimento, não é? Como é que eu sei se é mito ou não, ou daquele alimento, ou daquela dieta milagrosa. Ok, tu foste lá, testaste, qual é o fruto? O fruto não pode ser só emagrecer. Tá? Mas eu só procuro emagrecer, Sara. Pois. Não, se tu não se importa com nada além disso, tá tudo bem. Essa que é a verdade. Tá tudo bem tu buscar qualquer coisa e acreditar em qualquer um. Porque o único e puramente objetivo teu é perder os 3, 4 quilinhos, 5 quilinhos, 10 ou 20 mas aqui, quilos. como... Mas tu não se importa com a tua saúde. Não, mas olha aqui, como podemos ultrapassar esse medo e ter realmente... Essa é a pergunta. Tá, como mas é que eu já saí dessa pergunta agora. Esse medo e ter uma alimentação saudável. E embaixo... Se o objetivo for ficar saudável, aí tu tem que analisar mais profundamente. Por isso que eu disse, é o resultado e a qualidade do resultado. Os frutos, mais gerais. É o fruto gerado e a qualidade do fruto gerado. Porque a árvore pode dar fruto e ele pode ficar podre rápido. Entende? E esse talvez não seja o fruto que tu queira. Mas talvez seja. Então depende do teu objetivo. Aí que eu coloquei o ponto inicial, né? Primeiro, tu tem que analisar o objetivo que tu a gente tem aquele resultado, mas já, não é? Porque muitas até falam, mas eu como alimento agressor e emagreci, não é? Vocês estão aí a falar, mas eu emagreci. Pois, mas continua aqui. Mas a Gi não falou isso. Não, eu não estou a falar da Gi, eu estou a falar que às vezes Mas bom exemplo é a Gi, então. É engraçado, porque agora, quando como algum alimento agressor, que é um alimento inflamatório, meu corpo dá logo o sinal. Isso, não é? Depois aí vocês já entendem. Eu entendi que eles são alimento agressor. Então, além de, assim, a longo prazo me fazerem engordar, eles deixam inchada na hora. Porque às vezes vocês comem uma coisa e ficam inchadas na hora. Porque vocês não precisavam que ninguém vos dissesse que aquele alimento te faz mal. Mas tu tá nem aí, né? Estás a pensar lá, estás lá à procura da massagem ou do tratamento ou da dieta milagrosa. E aí, ou continuar a seguir aquela coisa, se tu viste, acabei de comer, tens ali a causa do que te deixa inchada, né? Tu estás a ignorar. Eu acho que o filtro que eu usaria, sinceramente, dentro do mundo do emagrecimento agora, não é nem em relação a um profissional ou outro profissional. Sim, dos mitos, das ideias. Dentro do mundo inteiro do emagrecimento o meu filtro é isso, melhora a minha saúde ou não?
entende? Isso melhora a minha saúde, aqui falando de saúde. Vai me trazer mais qualidade de vida como um todo, vai tirar o meu inchaço, vai tirar o meu cansaço, vai resolver o problema da minha dor de cabeça, da minha olheira, ou isso só terá impacto aqui a curto prazo no meu peso? Sim, mas também é Esse é o importante filtro, ter, porque né? aí tu vai analisar. Eu preciso de uma explicação mais coerente sobre saúde do que sobre emagrecimento. Eu preciso de uma explicação mais profunda sobre saúde do que eu preciso sobre emagrecimento. E não é qualquer um que sabe falar sobre saúde. Por quê? Porque gente, vocês pode parecer pouca coisa às vezes. Agora, alunas da comunidade, por exemplo. Ah, é só uma aula de 1 hora. Uma aula de 1 hora sobre saúde, ela tem dezenas de horas estudadas para ser feita. E é aí que o ponto, é aí que o bicho pega, eu diria, sabe? Por quê? Porque tu tem que ler muitos artigos, tu tem que saber onde buscar, tu tem que saber interpretar, tu tem que ter tempo para estudar, entende? Então, não é tão fácil assim falar sobre saúde como é falar sobre perder uns quilinhos, entende? E é por isso que o filtro, para mim, tem que ser saúde e não só emagrecimento. Porque a saúde é o que vai te fazer não voltar a engordar depois. Quando a gente fala sobre emagrecer sem voltar a engordar, a gente está falando sobre saúde. Senão a gente só estaria falando sobre uma estratégiazinha. E uma estratégiazinha bem diferente. Porque para ter saúde, tu vai precisar mudar alguma coisa. Tu vai precisar se esforçar. Tu vai precisar, enfim, de mais profundidade. Por exemplo, tu estavas a dizer, não é? E aqui até pegando no caso do Henrique, porque o Henrique é uma pessoa, ele é muito já fora da parte dele ensinar, não é? Vocês, seja de outra área, tá? Saindo aqui da área da saúde, saindo aqui até da área do emagrecimento. Se tu chegas com uma ideia ao Henrique e lhe queres ensinar alguma coisa nova, ele vai dizer, mas porquê? Mas porquê? Porquê? E como é que funciona? E não sei o quê. Se tu não souberes, nem lhe vais contar, porque ele vai te perguntar como é que isso funciona. Então ele é muito curioso e estuda de tudo o que vocês possam imaginar. Mas tu estavas a dizer, a mim tem que ter a base da saúde e não sei o quê. Mas, por exemplo, tu és uma pessoa que tu tens que ter o resultado, tu és muito sensitivo, tu tens que ter o resultado na hora. Se eu te passo alguma coisa assim, não é? Porque você já achou o Nutri dele é a melhor, não é? Se, A minha Nutri é boa. A tua Nutri é boa. A minha boa. também. Parabéns. Se eu te passo alguma coisa para tu fazeres, para tu alguma mudança, e aquilo não tem impacto rápido no teu corpo, tu não segues. Depende. Sim, não estou a dizer que, claro, tu já tens a questão Depende da a saúde, base. mas a parte de nós sentirmos no corpo, também, a gente também tem que sentir rápido. Então, Não, quando a concordo. gente fala de saúde, não quer dizer que, então eu não vou sentir o meu inchaço, eu não vou sentir a balança a descer. Vais. Tá? Não quer dizer que tu... E é importante que vocês sintam isso, porque, de forma geral, todos nós somos muito sensitivos. Né? Então, a gente é imediatista, não é sensitivo. E tem que tá? sentir alguma coisa. Porque não, nem todo mundo é sensitivo, mas todo mundo é imediatista em algum nível, ok? Em algum nível, porque o nosso cérebro é. Até pessoas que pensam a longo prazo são imediatistas em algumas outras coisas, tá? E elas buscam essa compensação. Por isso que é interessante o que tu disse. Quando tu me traz alguma coisa nova, eu me preocupo com o resultado a curto prazo que isso vai gerar. Isso não quer dizer que eu não me preocupo com o resultado a longo prazo. Não, eu não estou a dizer que tu não te preocupas a longo prazo. Eu estou a dizer que, tipo... Espera. Preocupar-nos com longo prazo não quer dizer que a gente não tá? Eu me preocupo com o resultado a curto prazo. Isso não quer dizer que eu não me preocupo com o longo prazo também. Por quê? Porque o meu objetivo está estabelecido por mim, entende? Eu tenho que ver, de fato, na prática, o que aquilo gera na minha vida. Porque eu sei o que eu consigo sustentar e o que eu não consigo sustentar. E é aí que vocês têm que analisar também, tá? Não é só o conto de que isso vai melhorar minha vida em 10 anos. Isso também precisa melhorar a minha vida agora. Porque o problema que eu estou sentindo, ele está gerando uma dor agora. Entende? Então, é aí que fica difícil separar o joio do trigo. Porque muitos
profissionais, muitas pessoas que ficam falando um monte de coisa, elas vendem um resultado a curto prazo. Ou muito produto E até, o curto né? prazo resolve a tua dor agora, Muito alimento. tá? Resolve agora a tua dor, ela meio que ameniza. A gente tem isso com medicamento, a gente tem isso com chá milagroso, com diuréticos, Um tratamento, às com vezes. laxantes, tá? Para o intestino, a gente tem isso com laxantes, a gente tem isso com dietas milagrosas, que vão fazer uma grande restrição, um grande extremismo, e de fato, tu vai resolver o teu problema por 2, 3 dias, uma semana, entende? E aí fica difícil separar o joio do trigo, porque tu só pensou no curto prazo. Então, tu não pode só pensar no longo, assim como tu não pode só pensar no curto. Então, dentro dessa estratégia, como que isso me ajuda a tirar as minhas dores agora, a resolver o meu problema agora, e como que isso me deixa no futuro? Porque a gente conhece, gente, diversas e diversas mulheres, alunas, antes de entrar na comunidade, ok? Que perderam o peso que queriam com determinadas dietas ou estratégias. Só que depois voltaram a engordar mais do que emagreceram, e não só, elas perderam muita saúde, porque elas começaram a gerar problemas que elas não tinham antes de fazer aquelas estratégias. Assim como às vezes não vem o resultado a longo prazo. E esse é um dos pontos para vocês desmotivarem. Exato. Por que vocês vão procurar tantas coisas? Mas a informação não diz uma coisa, outro diz outra, mas por que tu andas sempre a saltar de um para o outro? Isso também mostra alguma coisa, porque nós não conseguimos manter. Não é? Então, se tu não consegues manter, às vezes a falta de desmotivação vem porque tu não estás a ter. Até tiveste ali um resultado momentâneo, mas está difícil, ou está difícil de continuar. O resultado até é incrível, né? É mais estético, né? Eu já perdi os 10 quilos, mas gente, eu tenho que comer diferente da minha família, eu não posso comer nada fora, eu não isto, aquilo. Então, essa é uma das causas para vocês desmotivarem, desistirem e irem procurar a próxima, né? É a principal. Aqui, Alexandra, parabéns pelo vosso trabalho. Sou aluna da comunidade e tenho tido resultados fantásticos. Durmo melhor, perdi o inchaço, tenho mais energia. Eu tenho outra aqui. Nem falou aqui dos quilos que perdeu. Importa? Claro que importa, mas gente, perdeu o inchaço, tenho mais energia, durmo melhor. É durante o sono que vocês queimam gordura. Então, com certeza. Sim, mas é principalmente durante o sono que a gente também, isso vai promover o nosso emagrecimento se nós temos ali gordura para queimar. Então, com certeza, uma qualidade de vida tão melhor assim vai promover um emagrecimento com muito mais qualidade, tá? Aqui, como a Augusta colocou, a minha maior conquista foi ficar com menos dores da fibromialgia e conseguir andar e arrumar algumas coisas dentro de casa. Eu emagreci, mas não tanto quanto queria, mas o resto foi muito importante. Então, já tinha condições de saúde, melhorou já dessas condições de saúde como a fibromialgia, o emagrecimento veio, mas ainda não veio como ela queria. Agora é só não parar. Por quê? Porque se o corpo melhorou a saúde, é só não parar. Às vezes o emagrecimento não vem se não procuras a saúde. Porque se um corpo está inflamado, está muito inflamado, gente, ele não vai libertar gordura. Por isso que para quem tem condições, o primeiro benefício que vocês vão ver, às vezes, é o corpo ganhando saúde em cima dessas condições. E depois o emagrecimento vem com muita qualidade. Por quê? Porque o corpo não está mais inflamado. Porque às vezes, tu vais lá, sei lá, um milagrezinho para emagrecer, alguma coisa para emagrecer, mas eu tenho fibromialgia. Então tu tens que fazer algo diferente, ou para ti não funciona. Como assim? Como assim? Como assim? E aí tu vai perceber a quantidade de conhecimento da pessoa, né? Falando sobre o que saber, o que é verdade, o que não é, quem ouvir e quem não ouvir. Tem que analisar um pouco. Até tem o meu professor dar esse exemplo, né? Hoje, em uma sociedade de poças d'água, quem é um oceano profundo se destaca. Então, a gente tem que analisar a profundidade que as pessoas têm sobre aquilo que elas falam, tá? Eu acho que aqui é outro filtro que a gente deve ter.
o quão profundo aquela pessoa consegue ser naquilo que ela está ensinando. Porque, de fato, gente, hoje todo mundo é raso, todo mundo é superficial, todo mundo é uma poça d'água. E é aqui que a gente tem que analisar quem é o oceano profundo. Por quê? Porque quem é raso não vai conseguir te ajudar com a fibromialgia. Quem é raso não vai conseguir te ajudar com a diabetes. Quem é raso não vai conseguir te ajudar a não voltar a engordar depois que tu emagrecer. Não vai conseguir te ajudar com os teus problemas emocionais, com a tua falta de saúde mental. Não vai conseguir te ajudar com a tua falta de saúde hormonal, com o teu desequilíbrio, com o teu inchaço, com os teus calorões, com a tua menopausa. Não vai conseguir. Por quê? Porque isso exige profundidade. E quem dá diquinhas rasas, tá? Acha que tu és rasa. Então, diquinhas rasas são para pessoas rasas. E eu não quero que nenhuma de vocês seja rasa, que queiram um resultado raso. Tá? E de novo, a gente até falou um pouquinho disto segunda-feira. E às vezes as pessoas não estudam, tá? E não passam tanto conhecimento porque elas acham que tu não vais perceber. Não precisa de saber tudo isso, só precisa de contar esta caloria, ter esta opção de pequeno almoço e mais nenhuma. Gente, não é assim. Então, às vezes, não é? A indústria do alimentar, não é? Do emagrecimento, ela segue aquilo que as pessoas pedem. Então, ela não é o único errado aqui. Não é. Por quê? Porque nós, não é? A sociedade está à procura de um milagre para emagrecer. A dietinha pronta, a diquinha, não é o problema. O alimentozinho lá, 0 caloria, mas que está cheio de adoçante, não é o problema. O problema, muitas vezes, são as pessoas, a sociedade, porque a sociedade está a pedir isso. Então, se é uma mulher que pede algo diferente, que exige mais, que merece mais, então exige, que nem o Henrique fala sempre para mim, tá? Aqui em casa é, Sara, régua alta, tá? Na empresa é régua alta, na comunidade, régua alta. Então, se é uma mulher, régua alta, porque tu mereces melhor, tá? E não sigas. Olha, aqui com a Catarina, obrigada por partilharem com quem, como eu, quer emagrecer com resultados. Então, sim, sejam essa mulher que quer régua alta. Eu quero emagrecer com resultados. Então, não aceitem qualquer coisinha e não peçam qualquer coisinha. Porque hoje a sociedade está a pedir qualquer coisinha. E isto não é qualquer coisinha. Então, às vezes, o problema também é nosso, enquanto sociedade, que estamos a pedir, não é? O facilitismo, o imediatismo. Não, eu acho que o problema... O que vende? O que é que vende? Quero um milagre. Eu quero a cirurgia. Gente. O problema é a gente, tá? A gente fala aqui, todo mundo, né? Tende a culpar o sistema, a sociedade, o mundo do emagrecimento, as fábricas alimentícias. Mas, gente, vamos lá. Primeiro, tá? A gente vive na sociedade mais moderna da história, com a expectativa de vida mais alta da história, com a quantidade de doenças e mortes menores da história, a menor fome da história, o menor índice de pobreza da história. A gente não pode sair culpando assim a indústria, em primeiro lugar, porque isso só se dá devido à indústria, em primeiro lugar, tá? A criação de medicamentos e do sistema médico, em primeiro lugar, proporcionou a gente avançar assim quanto sociedade. O problema é que nós nos tornamos uma sociedade superficial, tá? Nós nos tornamos pessoas superficiais, que só querem coisas fáceis, resultados imediatos, coisas rasas e coisas superficiais. A gente só quer permanecer confortável onde a gente está. A gente vê isso com tudo que está acontecendo no mundo hoje, tá? As mulheres não querem mais ser mães, tá? As pessoas não querem mais trabalhar. Existem pessoas tentando forçar a jornada de trabalho a diminuir para 5, 4 dias por semana, ou seja, tem que ter mais um de descanso. A gente está assim abominando coisas que custam, que geram sacrifícios, que exigem esforço. Isso, não é? Tipo, a mãe, não é? E a gente tem, a maioria das nossas alunas tem filhos, então, mas a mãe está a culpar a falta de vida, a sobrecarga, o excesso de peso
Na gravidez, Que no filho. Né? Então estamos a culpar as coisas erradas. Exato. Estou a culpar a minha sobrecarga pelo meu trabalho. Gente, tentem ir lá de férias a Se vida tu não toda. trabalha, tu adoece muito mais. Esse é um fato verídico sobre a vida, ok? Coisas fáceis tendem a gerar depressão a longo prazo nas pessoas. Desafios fazem as pessoas se sentirem vivas, tá? Então a gente tem que parar de confundir as coisas, porque a culpa hoje da sociedade estar como está é nossa, em primeiro lugar. E a gente tem que assumir essa responsabilidade, porque senão nada muda. Nada muda. Não adianta eu culpar o sistema. O que é um sistema, me diz? Se não é algo formado por pessoas. Nós somos pessoas. Nós somos o sistema. Entende? Então, se a gente buscar algo diferente, o sistema muda. Porque o sistema se adapta a nós. Vocês veem, não é? Antes, vocês viam ali uma área de saudáveis super pequena. Não é? As sementes de linhaça era uma coisa cara, muito cara há uns anos atrás. Hoje já, não é? Já é bem já barata. compramos ali umas sementes por €1. Então, claro, depois a oferta começa a aumentar, não é? Porquê? Porque eles viram que as pessoas querem mais coisas saudáveis, querem mais coisas sem glúten, querem mais coisas veganas. Vocês veem, é a sociedade que... É o sistema se adaptando à sociedade. Não é... ao pedido, às vontades. Agora, Exato. nós também temos que ter um pouco de... Não é a sociedade que se adapta ao sistema. É o sistema que se adapta à sociedade. Então, se a gente tiver que encontrar um culpado, somos nós. E não é a sociedade. Somos nós. Eu, a Sara, tu que está aí assistindo. Somos nós. Porque se nós não nos posicionarmos, se nós não buscarmos coisas diferentes, nada muda. Entende? Eu gosto de dar esse exemplo com profissionais. Tá? Hoje, se a gente analisar a maior parte dos profissionais que estão lá dando consulta ou ensinando alguma coisa, eles só estão falando sobre aquilo, mas eles não são um exemplo naquilo que eles estão falando, ensinando ou dando consulta. E ali a gente já parte de um problemaço do mundo atual, tá? As pessoas não querem ter o sacrifício de aplicar as coisas, elas só querem falar sobre elas. Isso é raso, isso é superficial. Primeiro, seja o exemplo. Imagina tu, professora, que não vive o que tu ensina. Entende? Eu não estudo, eu não paro para adquirir conhecimento, eu não paro para ser uma pessoa melhor. Eu só quero ensinar os outros a serem melhores. Imagina um médico que não tem saúde. Imagina um psicólogo que não tem saúde mental, um psiquiatra que não se controla, totalmente descontrolado, obeso. Não faz sentido, entende? Um nutricionista com excesso de peso, um personal trainer com excesso de peso. Não gosta de treinar, que fala sentido. que treinam. Exato. Então, a vida não é feita de uma área. A vida é feita de várias áreas. A gente tem vários papéis, tem várias missões. E a gente tem que buscar ser equilibrado, ser um exemplo, porque assim a gente tem a régua alta. E então, até para concluir, não é? Às vezes nós queixamos, mas se um diz uma coisa, outro diz outra, é um milagrezinho, quem acreditar? Porque, gente, vocês pedem isso. Não é? Então, às vezes, o erro, não é? Nós estamos ali à procura de um culpado e o principal culpado somos nós. Com certeza. Porque não é? A gente é que faz a escolha. Porque assim, eu aceito. Eu aceito. A qualidade dos resultados que eu vou ter na minha vida depende do que eu aceito para minha vida. E é aí que tu tem que... Porque a pergunta principal da live, né, é essa. Como que eu filtro o que é verdade e o que não é, o que é um charlatão do que não é, quem fala mentira de quem fala a verdade? Depende muito do que tu aceita para tua vida, tá? Porque a qualidade daquilo que eu vivo depende daquilo que eu aceito. Acho que a gente era só ter dito isso, né? Era só ter... esse talvez seja o resumo da live, sabe? Se tu tem a régua baixa, tu deixa entrar qualquer coisa. Se tu tem a régua alta, não é qualquer coisa que entra. Porque quem sabe o que quer, tá? Quem sabe o que quer da vida, atrai coisas boas para a vida. Quem não sabe o que quer da vida, né?
eu até queria emagrecer, mas assim, meio que tanto faz. Você não vai acreditar em qualquer coisa mesmo, tá? Não, Porque meio que tanto faz, tu come aceita qualquer qualquer coisa. Exato, tu aceita qualquer saúde, tu aceita acordar de qualquer jeito, se cansada, não cansada, trabalhar em qualquer coisa. Eu agora até veio a visão no avião, não é? A gente geralmente, a gente até teve essa reflexão as últimas vezes que fizemos ali umas viagens, foi vários voos, e geralmente servem sempre aquele lanchinho, quando não servem as refeições, que via de forma geral são péssimas, não é? São alimentos processados, é o que se consegue transportar no avião também, tudo. A questão não é essa, a questão é nós ficamos a reparar, só olhar, as meninas vêm, não é? Entregam as comidas, gente, as pessoas comem sem olhar, porque aquilo não importa se é bolacha, se é chocolate, se é isso, plástico, se é plástico, lá se é dentro. salgado, se é doce, não importa, as pessoas comem. Sem olhar, sem sentir saber, o cheiro, sem fome, sem pensar sem tem ler os fome, ingredientes, nada. Não, só porque está aqui eu vou comer. Exato. Então vocês estão a aceitar qualquer coisa para a tua vida. Exato. E aí talvez tu pense, mas o avião das companhias aéreas são bilionárias, deveriam servir coisas mais saudáveis. Gente, em primeiro lugar, o objetivo de uma companhia aérea é te levar de um lugar para o outro, não é te tornar mais saudável. Entende? Mas só compreende o objetivo de cada situação, o contexto, porque não existe chegar em um resultado, numa conclusão, numa ideia, numa reflexão, num resultado de pensamento ou raciocínio, sem analisar o contexto. Não tem como. Não tem como, tá? Porque, às vezes, uma pessoa que bebe Coca-Cola Zero pode ser muito mais saudável do que tu que não bebe. Por quê? Porque aquela pessoa faz outras coisas que a tornam capaz de lidar com aquela Coca-Cola Zero muito melhor do que tu lidaria. Entende? O corpo dela está muito mais saudável que o teu, porque a única coisa de mais ou menos ruim que ela faz é beber uma Coca-Cola Zero. Quando tu não bebe, mas tu faz todas as outras coisas, tu é sedentária, dorme mal, não tá nem aí para nada, não... Entende? Então, a gente tem que analisar o contexto. Qual é o objetivo de uma companhia aérea? Te levar de um lugar para o outro. Não é te tornar uma pessoa mais saudável. O objetivo está concluído, se o avião não caiu no meio. O objetivo foi cumprido. O teu objetivo é ser uma pessoa mais saudável. Não é o objetivo da companhia aérea. É por isso que eu digo, a responsabilidade tem que ser não podemos nossa. comparar, mas os aviões só servem porcaria. Gente, não é o objetivo mas deveriam ter mais restaurantes saudáveis. Mas deveria... Não, em primeiro lugar, não deveria nada. Nada deveria, ninguém deve nada para ninguém, tá? Nós temos que ter os nossos objetivos e buscar alcançá-los, sem ficar culpando outras pessoas. E olha só aqui, para concluir, mas na classe executiva servem coisas mais saudáveis. Por quê? Régua alta. Porque a régua, aquelas pessoas exigem coisas diferentes. A ter uma régua mais alta na vida, não aceitam qualquer coisa. Exatamente. Então... Foi um bom exemplo. Né? Foi um bom exemplo. Eu acho que dá para finalizar por aqui, porque foi um bom exemplo do que é ter régua alta e do que não é ter régua alta, tá? Do que é aceitar qualquer coisa para si mesmo e do que não é aceitar qualquer coisa para si mesmo. Então, eu acho que o principal filtro que tu deve ter aqui para saber o que é verdade e o que é mentira é primeiro ver o que tu aceita e o que tu não aceita para tua própria vida, tá? E nós estamos aqui. O que tu busca, o que tu não busca, tudo isso tem que ser analisado. E estamos aqui para te ajudar.